Bom dia aos irmãos. Bom dia. Graça e paz no nome do Senhor Jesus. Amém. Abra comigo a sua Bíblia. 1 Pedro, capítulo 1. Primeira Pedro, capítulo de número 1. Nós vamos ler do versículo 3 ao 5. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3 ao versículo de número 5. Diz assim a palavra do Senhor. Posso ler, irmãos? Amém. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo de dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula e imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último dia. Senhor, muito obrigado por essa manhã, pela sua palavra, pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor. Obrigado porque o Senhor é o nosso Rei e governa sobre nós. Obrigado, Deus, porque podemos ouvir a voz do Senhor nessa manhã, porque podemos cultuar ao Senhor, podemos levantar nossas mãos, ó Pai, em gratidão e agradecer pelo sacrifício de Jesus. Muito obrigado, Deus, porque um dia o Senhor nos escolheu dentre muitos e estamos aqui hoje. Pai, que nessa manhã a sua palavra encontre os nossos corações, que o nosso pensamento, que o nosso ser esteja voltado para o Senhor, que não haja distrações em nosso meio, que a nossa mente não seja dividida com as coisas desse mundo, mas que nós possamos estar conectados com o Senhor, que é o que importa para nós, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vou precisar bastante da atenção dos irmãos nessa manhã. Hoje nós vamos falar sobre a esperança que é viva. Há algum tempo, aqui na igreja, eu tive a oportunidade de pregar sobre 1 Pedro capítulo 1 e 2, que falava sobre os peregrinos nesse mundo. Como nós peregrinamos nesse mundo, como nós fomos escolhidos por Deus, ainda estamos nesse mundo, mas não somos mais desse mundo. E hoje eu quero trazer, um pouquinho desse pensamento de Pedro na sua carta, porque ele começa dizendo para a igreja que eles são peregrinos, que eles não são desse mundo. Então, consequentemente, eles não vão viver como aqueles desse mundo vivem. Eles não vão pensar como aqueles desse mundo pensam. Eles não vão agir como aqueles desse mundo agem, porque já não são desse mundo mais, ainda que estejam aqui, ainda que vivam no meio daqueles que ainda são desse mundo. E Pedro continua a sua carta, dizendo, para todos esses peregrinos espalhados na face da terra, que há mais do que ser peregrino, há mais do que ter sido escolhido. Existe um autor que disse uma frase, e essa frase marca o meu coração, e ele diz assim, o que eu não tenho e desejo é o que melhor me enriquece. Aquilo que eu não tenho e desejo é o que melhor me enriquece. Meus irmãos, a pergunta para aqueles peregrinos que sabem o seu fim, que sabem o seu destino,
é o que melhor nos enriquece. E aqui esse enriquece é no sentido de o que melhor nos dá valor. O que de melhor é capaz de nos valorizar nesse mundo. Talvez o que melhor nos enriquece, na visão de muitos, podem ser as nossas posses, podem ser o nosso dinheiro, talvez sejam as nossas conquistas, talvez seja o nosso extenso currículo. Talvez isso, para muitos, pode nos tornar valiosos. Talvez alguma credencial exclusiva, talvez algum status difícil de ser alcançado, talvez isso para muitos pode tornar uma pessoa valorosa, pode tornar uma pessoa enriquecida. Mas a pergunta de Pedro para esses irmãos e para mim e para você nessa manhã: o que melhor nos enriquece? O que de fato traz valor para mim e para você? O que de fato nos torna realmente valorosos numa terra da qual nós não fazemos parte mais? Meus irmãos, há pessoas que investem tudo na sua vida para terem cada vez mais de diversas coisas. Mas a pergunta que nós precisamos trazer para o nosso coração é essa: será que há algo nesse mundo que pode nos tornar valorosos? Será que há algo nesse mundo que realmente nos enriqueça? Alguém disse que mostre-me com quem andas e eu te direi quem tu és. Não é assim o ditado? Vamos trazer para o lado cristão esse ditado, né? Diga-me o que você deseja e eu te direi quem você é. Irmãos, os nossos desejos, aquilo que nós desejamos, aquilo que nós buscamos, vai revelar as inclinações do nosso coração. Talvez as pessoas tenham dúvida em discernir o próprio coração. É só você observar aquilo que você tem desejo. Aquilo que você deseja mostra para você e para as pessoas aquilo que você é. E Pedro quer trazer para essa igreja esse conceito que Jesus já tinha dito, que onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o seu coração. O que nos enriquece, o que nos torna de fato importantes, nós precisamos entender que a igreja aqui tem um contexto, irmão. E o contexto da igreja aqui é diferente da nossa. Por quê? Porque a igreja para a qual Pedro está escrevendo é uma igreja sofrida. É uma igreja que está enfrentando tristeza por causa das perseguições, por causa das tribulações. Talvez essa igreja já esteja cansada de enfrentar batalhas. Talvez essa igreja tenha perdido os seus membros, alguns de seus membros, porque eles têm sido fiéis ao Senhor e têm sido mortos. Pedro está escrevendo para uma igreja que já está pensando na morte, porque no contexto que essa igreja está inserida, os cristãos, eles estão sendo tirados da igreja não por causa do pecado, mas por causa da sua fidelidade a Deus. Eles estão morrendo. Imagine comigo, hoje morre uma família aqui na igreja, porque está sendo perseguida por ser fiel. Amanhã morre outra, semana que vem morre outra. O que você começa a pensar? Está chegando a minha hora. Então Pedro está escrevendo para uma igreja que já começou a pensar na morte. E o interessante para nós, irmãos, é o que dizer para alguém que está prestes a morrer. O que nós podemos considerar em falar para alguém que está prestes a morrer? Talvez a gente poderia pensar em muitas coisas, né? Eu ainda não estive próximo da morte,
Mas já conversei com algumas pessoas assim que passaram na beiradinha da morte. E uma das coisas que você tem como via de regra é que as pessoas, pensam em toda a sua vida ali naquele momento. É como se passasse um filme, As pessoas pensam naquilo que é mais importante para elas, nas suas riquezas, naquilo que elas têm como precioso. Isso é interessante, irmão, porque a morte também nos faz perceber que nós passamos grande parte da vida dando importância para coisas que na verdade não são tão importantes. Quando estamos diante da morte, somente aquilo que realmente vale a pena é que é despertado em nosso coração. E quando nós enxergamos isso, nós pensamos que existem muitas coisas nessa vida que nós damos uma importância exagerada para elas. Algo que no final não vai ter valor nenhum. Então Pedro precisa dizer isso para essa igreja, porque essa igreja está diante da morte, e Pedro precisa dar um motivo para essa igreja continuar caminhando. Por que eu vou continuar nessa peregrinação na terra, sendo que eu estou sofrendo, sendo que eu estou perdendo pessoas, enfrentando tribulações, sendo que eu estou descobrindo diariamente que eu estou cada dia mais perto da morte? Por que continuar? Meus irmãos, essas pessoas aqui foram encontradas por Deus. Essa igreja aqui foi achada pelo Senhor. Então ela pensava de um jeito, mas quando ela foi encontrada pelo Senhor, ela mudou o seu pensamento. Ela não é mais desse mundo, ela enxerga o mundo de outra forma. Ela foi transformada, porque o encontro com Jesus, ele nos separa desse mundo. O encontro com Cristo não nos faz permanecer aliançados com esse mundo. Pelo contrário, o encontro com Cristo vai quebrar as correntes que nos prendem a esse mundo. Agora nós somos estranhos nesse mundo. E o que eu acho interessante é que aquilo que trazia felicidade para esses irmãos, agora já não traz mais. Aquilo que eles consideravam como precioso já não tem mais tanta preciosidade, porque eles já não são mais desse mundo. E nós bem sabemos que nesse mundo, esse mundo, ele é repleto de quê? De promessas ilusórias de felicidade. Nós sabemos disso. Nós sabemos que nós somos tentados no meio das provações a buscar algo que possa nos enriquecer. Nós somos tentados a isso. Nós somos tentados no meio da dificuldade em buscar alívio para a nossa alma em coisas que não agradam ao Senhor. Nós somos tentados a colocar os nossos interesses acima de tudo. Irmãos, Pedro está diante de uma igreja que precisa tomar uma grande decisão na sua vida. E aqui eu quero deixar muito bem resolvido para os irmãos. Essa mensagem não tem nenhum tipo de associação política. Se você está pensando isso aí no seu banco, meu irmão, cuida do seu coração nessa manhã. Até porque, irmão, deixa eu dizer para você, o nosso rei não é daqui dessa terra. O nosso Senhor, aquele que cuida da nossa vida, aquele que nos guarda, nos livra, não é daqui, irmão, é do céu. Aquele pelo qual nós devemos temer não anda por essa terra, mas ele anda nos céus. Versículo 3 diz assim: bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Pedro começa, irmãos, dizendo assim: bendito seja o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora uma pergunta para você: por que Pedro vai começar com uma bendição para uma igreja que está sofrendo?
Por que Pedro vai começar escrevendo isso? Sabe por quê, irmãos? É simples. Porque nós temos a capacidade de esquecer de Deus o tempo inteiro. Eles estão sofrendo. Talvez qualquer um de nós colocaria nos primeiros escritos: a solução do problema de vocês é essa. Ó, vocês estão sofrendo por causa disso. A intenção de Pedro é, primeiramente, vocês precisam lembrar de Deus. Lembra de Deus. Nós esquecemos o tempo inteiro de Deus, do que Deus está fazendo. Nós esquecemos que é Deus que tem o controle de tudo. Nós esquecemos é que Deus que sabe de todas as coisas. Nós esquecemos que o que nos sustenta é o amor de Deus, a misericórdia de Deus, a compaixão de Deus. E a gente começa a negociar com as coisas desse mundo, porque nós esquecemos que é o Senhor que cuida da nossa vida. Nos momentos de tempestade, nós somos tentados a esquecer de Deus. Lembra do texto de Pedro, lá em Mateus capítulo 14? Que ele começa a andar sobre as águas, aí a Bíblia diz que ele começa a reparar no vento, na força das ondas, e começa a afundar. Mas Jesus estava diante dele. Quem tinha dado a ordem para ele ir era Jesus. Mas ele começa a tirar os seus olhos de Deus. Começa a colocar os seus olhos nas coisas desse mundo. E ele começa a perder de vista aquilo que melhor enriquece ele. Ele começa a perder de vista aquilo que realmente traz valor para a vida dele. Mas Pedro precisa explicar para esse povo quem é Deus. Precisa ficar claro no coração dessa igreja quem Deus é. Talvez um dos grandes erros da igreja moderna hoje seja não apresentar Deus como Deus é. Irmãos, talvez nós queremos apresentar Deus para que Deus caiba dentro de um conceito que você tem e você saia daqui satisfeito com Deus. Mas isso não é apresentar Deus de maneira honesta. Para começar, nós que precisamos nos encaixar nos pensamentos de Deus. Deus não muda para se associar a mim e a você. Nunca mudou e nunca vai mudar. Então Pedro está apresentando Deus como Deus é. E quem é esse Deus? Esse Deus, ele não é só o Deus de Abraão do Antigo Testamento, mas ele é também o Pai de Jesus Cristo. Ele continua sendo o Senhor. Irmãos, e quando nós olhamos para esse Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pedro faz questão de destacar Cristo como sendo o Filho. Sabe por quê? Porque Cristo é o sinal de que Deus é confiável. Irmãos, Cristo é a resposta de que Deus sempre cumpre as suas promessas. Como foi falado aqui, a maior promessa que nós recebemos foi Cristo. E Cristo, toda vez que olhamos para Cristo, nós entendemos que Deus cumpre as suas promessas, que Deus é confiável. Irmãos, Deus é confiável. Pode ficar tranquilo. Existem pessoas que não são confiáveis, mas o nosso Deus é confiável. Jesus nos aponta para o motivo de nós não esquecermos de Deus em momento nenhum. E Pedro vai chamar Jesus de Senhor, né? Nosso Senhor Jesus Cristo. Por que Pedro chama Jesus de Senhor, irmão? Porque Senhor é o título mais importante que alguém pode ter. Pedro, em outras palavras, está dizendo: não há ninguém mais importante do que Jesus. Não há ninguém que tenha o poder de governar sobre o seu povo além de Jesus. Fique tranquilo, irmão. O nosso Senhor vive. E Ele é confiável. E Pedro está dizendo isso para uma igreja que está passando tribulações. Está diante da morte. Porque Pedro então está bem dizendo o Senhor, está glorificando a Deus.
Como glorificar a Deus no meio das provações? Por que é bendito? Por que eu estou dizendo que esse Deus é bendito? Se a minha vida está enfrentando só coisas que eu achei que eu não ia enfrentar. Porque falaram para mim que quando eu viesse para a igreja, meus problemas todos iam acabar. Porque me prometeram que se eu frequentasse uma igreja evangélica, a minha vida, né, ela seria de vitórias e conquistas. Eu até cantei isso aí em algum culto para trás. Por que está acontecendo? Por que eu estou sofrendo então? Por que eu estou enfrentando tribulações? Pedro vai explicar para a gente por que Deus é bendito, mesmo em meio às tribulações. Pedro vai nos dar uma razão, algumas, para bem dizer a Deus, mesmo quando nós não estamos alegres. Olha só a parte B do versículo 3. Segundo a sua misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Pedro é muito direto. O motivo pelo qual nós temos de nos alegrar no Senhor, ainda que estamos passando por tribulações, é que Jesus nos regenerou. Irmãos, e Pedro está dizendo assim, eu também. Ele está dizendo, porque ele vos regenerou, nos regenerou. Pedro também está se colocando nessa história. Irmãos, e há razões para Pedro se colocar nessa história também. Há razões para Pedro dizer para as pessoas que ele também foi regenerado. Se você ler um pouquinho da história de Pedro, você vai ver que Pedro é um antes de Cristo e depois é outra pessoa totalmente diferente. Pedro antes de Cristo, ele é um homem extremamente impulsivo. Ele é um homem com domínio próprio zero. Ele é um homem cheio de convicções erradas no seu coração e seguindo elas de maneira cega. Mas depois de Cristo, Pedro é um homem totalmente transformado. Um homem que corta a orelha de alguém que ataca o seu Senhor vai ser o homem que vai dizer para as pessoas amarem uns às outras, amarem os seus inimigos. Isso é regenerar, irmãos. Regenerar não é consertar, é fazer de novo. O problema é que a gente quer entrar por essas portas e quer que Jesus nos conserte. Mas Jesus não quer te consertar, Ele quer te quebrar e fazer você de novo. Você consertado não serve para Jesus, irmão. Lembra de Jeremias 18, o vaso quebra nas mãos do oleiro. A Bíblia diz que ele não conserta o vaso, ele termina de quebrar e faz um vaso novo. Mas nós não queremos abandonar algumas convicções que estão em nosso coração. Pedro está dizendo, você tem um motivo para permanecer alegre até nos dias mais tristes da sua vida. Você foi regenerado por Deus. Você não é mais o mesmo. É essa regeneração que coloca um sorriso em nós nos dias de tristeza. É esse ato de ser regenerado que coloca em nós amor em meio ao ódio. Mas Ele não nos regenerou à toa. Ele nos regenerou para pelo menos 3 coisas: esperança, herança e salvação. Esses foram os fins para os quais Deus te regenerou. Deus não te regenerou simplesmente para nada. Ele tinha um propósito em encontrar o seu coração. Ele tinha algo especial preparado para cada um de nós naquele dia que Ele nos encontrou. Primeiro, antes da gente olhar essa esperança viva para a qual nós fomos regenerados, nós precisamos entender como ela chega até nós, que é pela misericórdia. No versículo 3 diz, segundo a sua muita misericórdia. Meus irmãos, você sabe o que é misericórdia? É um ato divino. Só Deus pode ter. Misericórdia, irmão, é quando Deus, Ele não nos dá
aquilo que nós merecíamos. Isso é misericórdia. Misericórdia é analisar o que a pessoa merece e você ter a capacidade de não dar aquilo que aquela pessoa merece. Isso é misericórdia. E essa misericórdia se torna especial quando nós entendemos o que realmente nós merecíamos. Porque talvez disseram para você que você merecia o céu. Você nunca merecia o céu. Eu nunca mereci. Você nunca vai merecer o céu. Ninguém chegará naquele grande último dia, levantará as suas mãos e irá dizer: eu mereci estar aqui. Ninguém. Essa misericórdia é tão grande que ela nos alcançou. Irmãos, te salvar não foi fácil não. Me salvar não foi fácil não, irmão. Talvez nós olhamos as pessoas lá fora e falamos assim: deve ser difícil salvar um cara daquele lá, né? Irmão, difícil foi salvar a sua vida. Pensa num negócio difícil. Custou até a vida de Jesus. Mas não só a misericórdia, né? Tem também, Ele nos regenerou também para uma ressurreição em Jesus Cristo, de dentre os mortos. Por que Pedro precisa colocar esses termos difíceis, né? A gente lê a Bíblia, né? Ressurreição de Jesus dentre os mortos. Por que a igreja precisa saber disso, né? Pedro poderia simplificar o evangelho para a igreja, mas irmãos, essa ressurreição, ela é importante para nós. Por quê? Porque ela é uma ressurreição de esperança para nós. Ela mostra para nós que não pode acabar na morte. Ela está mostrando para nós que a nossa vida não acaba o dia que nós tombamos nessa terra. Essa ressurreição, ela mostra para nós que Jesus permanece vivo. Qual seria o motivo de nós adorarmos alguém que não está vivo? Qual seria a finalidade de nós vivíamos aqui domingo de manhã para render graça e bem dizer alguém que não está vivo? Alguém que está debaixo da terra, alguém que já foi totalmente, né, tomado. Não faria sentido nenhum. E talvez essa seja a grande diferença do cristianismo para as outras religiões. Nós somos os únicos que adoramos aquele que permaneceu vivo. Todas as outras religiões adoram e bendizem alguém que não está vivo mais. Mas o nosso Cristo permanece vivo. Ele venceu a morte. Então a nossa esperança e a nossa fé não podem morrer. A nossa esperança não acaba. A nossa fé permanece até o final, porque Jesus Cristo foi capaz de permanecer vivo. Lembra que ele disse? Para que onde eu esteja, estejais vós também. Irmãos, todas as vezes que nós esquecemos de Deus ou do Senhor, nos momentos difíceis, nós nos tornamos como os discípulos no caminho de Emaús. Não, ele morreu, acabou. Mas nós precisamos entender que ele está vivo. Então a nossa esperança também está viva. Ah, irmão Caio, mas as coisas no mundo estão indo de mal a pior. Não interessa, ele está vivo, a nossa esperança permanece viva. Ah, irmão Caio, mas as pessoas, ao invés de melhorarem, as pessoas estão piorando. Não interessa, ele está vivo, então nós temos esperança. Irmão Caio, tudo na minha vida diz que é para mim não ter esperança, mas eu estou dizendo para você, ele está vivo, então a sua esperança vive. Pedro está falando para uma igreja que está começando a perder o vigor, está começando a ficar desacreditada. Verso 4: ele nos regenerou, né, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus
para vós outros. Ele também te regenerou para uma grande herança, mas é uma herança eterna, e é uma herança que você só vai usufruir dela depois da morte. E aqui talvez seja um dos grandes desafios da igreja moderna, porque tem sido apresentada uma herança para esse mundo. A sua herança não é para esse mundo. Nós precisamos entender isso, irmão. Nós precisamos colocar isso no nosso coração. O céu não é aqui, irmãos. O céu não foi feito para esse mundo. Para de pensar nisso. Para de achar que a sua vida tem que se resolver tudo enquanto você está aqui. Não, mas porque eu tenho que viver o melhor de Deus. O melhor de Deus, irmão, não é aqui. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Não é aqui, irmãos. Não, mas porque eu sou filho do rei e eu tenho que viver. Irmãos, esquece isso. Sua herança não é daqui, irmão. Rico e o Lázaro, nós precisamos falar mais dessa parábola. E aqui não é, irmãos, em relação a dinheiro, é coração. Nosso coração, ele está tomado pelas coisas desse mundo. Nós paramos de desejar aquilo que nós não vemos, e nós queremos desejar tudo aquilo que os nossos olhos veem. E nós achamos que a nossa vida se resume em conquistar tudo aqui nessa terra. Mas a nossa vida se resume depois que a gente cruzar o rio. É depois, irmão. Existe uma esperança para nós, irmãos, uma herança para nós que nunca vai morrer ou deixar de existir. Eu acho interessante a história do filho pródigo, porque tem alguns detalhes nela que me chamam a atenção. O filho pródigo, ele toma ali a parte da sua herança, mas eu acho engraçado que a Bíblia diz que ele consegue gastar ela toda, num pouco período de tempo. Irmãos, toda e qualquer herança desse mundo acaba, num grande ou num curto espaço de tempo, ela acaba. Mas a nossa herança permanece para sempre. A nossa herança é eterna. Ela é intocável. Ela não pode ser tirada de nós. Ela não pode ser saqueada de nós. É uma herança que não perde a sua glória e nem o seu brilho. O nosso problema é que achamos que as coisas desse mundo vão nos fazer felizes. E elas têm alguma glória sim. E aqui eu preciso ser bastante sincero com os irmãos. Ter dinheiro é bom, irmãos. Não é ruim não. Possuir posses nesse mundo não é ruim. Poder fazer as coisas que você gosta não é ruim. Não estou aqui, pregando uma teologia da libertação, onde só os miseráveis, são amados por Deus. Não, não é isso. Mas nós precisamos entender que todas essas riquezas têm uma glória passageira. Todas essas riquezas desse mundo, elas nos proporcionam momentos de felicidade, mas elas não nos tornam pessoas felizes. Nós precisamos entender isso no nosso coração. Tudo um dia vai acabar. Uma viagem, um carro, alguém que nós conhecemos, um filme, uma família, uma roupa, tudo acaba. Tudo passa. Mas essa glória que nós vamos possuir, ela é incorruptível. Essa herança, ela não tem uma glória que acaba. Pelo contrário, a herança daqueles que foram regenerados, ela é eterna. Ela é para sempre, meus irmãos. E o que eu acho interessante é que tudo que nós temos na terra, nós desejamos mais. Quanto mais nós temos, mais nós queremos. Interessante que não há um sentimento de satisfação aqui. Vou te dar um exemplo, irmão. Coisa simples. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de comer biscoito.
Pastor Marcel brinca comigo e fala que eu sou o único adulto que ele conhece que gosta de comer biscoito. Irmãos, e um biscoito para mim não é suficiente. Laran está de prova aí. Eu como um, irmão, me dá uma vontade de comer mais um. Aí se eu comer um doce, me dá vontade de comer mais um salgado. Aí se eu tomar uma água, então aí parece que eu não comi nada. Irmãos, agora imagina só, você está num lugar, você comeu um biscoito e ficar completamente satisfeito, a ponto de você dizer assim: eu nunca mais preciso comer biscoito. Irmãos, isso é a herança que está preparada para nós. É um lugar que nós vamos sentir uma satisfação tão grande que nós vamos dizer assim: eu não preciso de nada mais. E não é nada mais hoje, é nada mais nunca mais. Essa é a herança que está preparada para mim e para você. O valor dela não muda. Ela é sempre valiosa. Irmãos, talvez um dos metais mais preciosos no mundo hoje seja o ouro. O que acontece com o ouro? Em tempos sobe, em tempos diminui. Essa herança não, irmão. Ela é sempre valiosa. Ela é imutável. E Pedro, irmãos, ele precisa que a igreja entenda isso. Ele está dizendo assim: vocês estão passando tribulação nessa terra, mas fica tranquilo, vocês não são daqui. Mas Pedro, as promessas do Senhor vão se cumprir, mas não são aqui. Não, mas não tinha um céu. Tem o céu, mas ele não é aqui. Mas a morte está na nossa porta todos os dias, Pedro. Mas fiquem tranquilos, porque Jesus está vivo. A morte não é um problema para nós mais, irmão. Como a Bíblia nos diz, o último inimigo a ser vencido foi vencido. E a Bíblia nos diz, né? Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu arguilhão? Não tememos mais a morte, mas a morte é uma porta pela qual nós vamos atravessar o rio. Nós queremos encontrar com Cristo, sim ou não? Se você não for um Enoque / Elias, você vai enfrentar a morte, meu irmão. E se nós também não formos arrebatados naquele grande último dia, nós passaremos pela morte. A igreja precisa saber disso. E ele continua dizendo que essa herança está reservada no céu. Isso é importante para nós, irmão. Essa herança no céu é aquilo que enriquece a mim e a você. É aquilo que nos torna valiosos. É uma obra de Deus que não para agora. Você ainda não está pronto. Eu ainda não estou pronto. Nós estamos sendo trabalhados diariamente. E aqui eu vou destacar isso que é importante. Irmãos, esses períodos do ano, eles são valiosos para nós. Sabe por quê, irmão? Deus trabalha no coração de muita gente nessa época. Irmãos, nós passamos às vezes 3 anos e meio achando que nós temos um coração. Aí quando começa esses períodos a gente descobre, rapaz, na verdade eu não era isso aí que eu achava que eu era mesmo. Eu acho que eu não era tão crente assim que eu achava que eu era mesmo. Ou então a gente começa a pensar: meu Deus, meu coração é tão ruim. Olha só, eu desejando mal para os outros porque a pessoa pensa diferente de mim. Olha só, rapaz, eu deixando de estar na congregação para satisfazer um desejo do meu coração. Lembra disso na sua vida, meu. A sua herança não é esse mundo. Não está aqui. A igreja precisa ter isso no coração, todos os dias. Versículo 5 para a gente ir finalizando. Que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé,
para a salvação preparada para revelar-se no último dia. Olha que versículo lindo. Sois guardados pelo poder de Deus. Pedro está dizendo para uma igreja que está prestes a morrer: vocês estão protegidos por Deus. Vocês são o povo de Deus e estão sob a proteção do divino. Irmãos, as mãos do Senhor estão estendidas sobre a sua vida, te guardando em todos os seus caminhos. Mas, irmão Caio, as tribulações me alcançaram, as tribulações bateram na porta da minha casa, a morte está perto de mim, mas mesmo assim você continua nas mãos de Deus. Mas então por que eu estou enfrentando tribulações? Porque Deus quer que você passe por isso, porque isso é importante para a sua vida, porque nós precisamos ser moldados por Deus, e o nosso coração é tão duro, mas tão duro que ele precisa bater na gente muitas vezes. Lembra daquele ditado, né, que a gente fala, né? Se Deus tocar o meu coração. Tem gente que Deus precisa bater, irmãos. Tem pessoas que olham a vida ou uma situação de outra e tomam aquilo para a sua vida, aprendem. Mas tem pessoas, irmão, que Deus tem que permitir enfrentar as tribulações para que ela acorde, para que ela desperte. As próprias tribulações são um escudo de Deus para nos proteger. Já parou para pensar nisso, meu irmão? A gente acha que o nosso problema é com as tribulações, mas as tribulações são algo que Deus permite na nossa vida para nos tornar mais fortes. Lembra que Paulo disse: porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha qualidade, nas minhas vitórias, nas minhas conquistas, nos meus sonhos realizados? Não, é nas minhas fraquezas, porque quando sou fraco é que sou forte. Irmãos, quando nós estamos sendo amassados por Deus, tudo que sobra para nós é Deus. Aí realmente nós somos cristãos. Aí o nosso pensamento alinha com o de Deus. Porque quando está tudo bom, talvez Deus não se torne tão importante para nós. Então Deus permite que os espinhos na carne nos encontram, porque é por aí que Ele vai nos salvar. É por aí que Ele vai nos quebrantar. É por aí que Ele vai nos proteger. Eu gosto da história de Paulo, porque, irmãos, Paulo tinha um espinho na carne e ele ora para Deus tirar, e Deus fala assim: não vou tirar. Irmãos, Deus sabia que Paulo precisava daquilo. Imagina um homem com a vida e a caminhada de Paulo, se não tivesse um espinho na carne, a chance daquele homem se tornar um homem arrogante era muito grande. Deus prefere te ter nas mãos dele, sofrendo, do que te ter longe dele, sendo uma pessoa arrogante. Só que a gente não quer entender isso. A gente acha que, não, o Senhor vai resolver tudo que eu preciso. Irmãos, as tribulações são uma forma que Deus está usando para nos desapegar dessa terra. O que é uma casa para alguém que não tem alegria na família? O que é um carro para alguém que não pode dirigir? O que é uma viagem maravilhosa para alguém que não pode desfrutar? O que é o melhor restaurante do mundo para alguém que não tem saúde para comer determinadas coisas? As tribulações servem para isso, irmão, para desagarrar a gente desse mundo e mostrar para nós, irmão, que nós não somos daqui. E por último, nós somos regenerados para uma salvação preparada para revelar-se no último dia. Pedro aqui, irmãos, está falando de todo o processo da salvação, que começa, dependendo do seu entendimento, né? Na verdade não, começa na eternidade, né? Mas nós temos acesso a ela aqui, nesse mundo.
Lembra do dia que você foi achado pelo Senhor? Lembra daquele dia que você foi encontrado pelo Senhor? Talvez você menos esperava. Começou aqui. Talvez começou na Igreja Batista Reviver. Talvez começou através da vida do pastor Everton, do pastor Marcelo, ou de algum irmão que está aqui dentro. Mas ela ainda não terminou. E ela só termina quando nós colocarmos as mãos na nossa herança. Nós estamos num processo. E esse processo vai demandar de nós perseverança, constância. Ontem eu estava conversando com uma pessoa e eu disse para ele que o mais difícil do cristianismo não é começar, é permanecer. Começar, irmãos, não é difícil. Difícil é permanecer. Difícil é todo dia você dar um passinho. Difícil é todo dia você andar. Estou vendo aí alguns bebezinhos na igreja, né? A gente acompanha, né? Estão ficando em pezinho. Aí uns caem, começam a tomar uns tombos. Mas eles não desanimam de andar. Eles não, por causa de um tombo, eles não vão sentar e vão dizer assim: vou permanecer sentado para sempre. Não vou mais andar. Não vou mais caminhar porque eu caí. Não vou mais caminhar porque a minha primeira caminhada não saiu como eu planejei. Não, porque eu tentei sair daqui e chegar até lá, mas no meio do caminho eu não tive forças para chegar, então eu vou desistir disso. Não. Cada dia eles estão evoluindo um pouquinho. Ainda que caiam aqui, ainda que às vezes, né, choram um pouquinho ali, desanimam um pouquinho ali, machuca, às vezes cai, dá um galo, bate a cabecinha, dá um galo, chora na hora, mas passou um tempo, está lá, perseverando de novo. E a consequência é, daqui a um dia estão tudo correndo aqui na igreja. A vida cristã passa por perseverança e constância. Não adianta você estar aqui hoje de manhã querendo entregar a sua vida para Jesus e hoje de noite você chegar para Jesus e falar assim: devolve. Não adianta. Nós precisamos viver uma vida de constância. Amanhã é segunda-feira, irmão. O mundo não vai acabar hoje. Amanhã nós temos que trabalhar, nós temos que viver a nossa vida cristã. A nossa família continua a mesma. Sabia disso, irmão? Sabia que o nosso vizinho continua o mesmo? Provavelmente, né? Nós vamos estar aqui na igreja com os mesmos irmãos. Você sabia disso? Vai mudar pouca coisa, irmãos. E nós precisamos entender isso. Nós estamos numa jornada que precisa de ter perseverança, precisa de ter constância. E nós precisamos sempre estar olhando para Deus, confiando nas promessas dele, confiando naquilo que Jesus falou para nós. Lembra disso, mano? Aquilo que nós não temos, mas desejamos, é o que melhor nos enriquece. É a nossa herança, que já está preparada, mas ainda falta um pouquinho de caminhada. É isso que torna a gente valoroso nessa terra. É isso que vai te fazer continuar caminhando. É isso que vai te fazer perseverar até o final. Fique de pé no seu lugar, vamos orar em nome de Jesus. O que nos enriquece é essa esperança viva que nós temos no Senhor. Independente do que acontecer, irmãos, nós estamos felizes com Jesus. Independente do que acontecer, irmão, nós vamos dobrar o nosso joelho e nós vamos dizer: o Senhor é o nosso Deus. Irmãos, independente se o país está indo de mal a pior, se está melhorando, nós não somos daqui, irmão. Nós estamos aqui só de passagem. Está chegando o dia, irmão, que Jesus vai aparecer no alto dos céus e vai dizer assim: vinde benditos de meu Pai. E nós vamos conhecê-lo face a face. E nós estaremos num lugar ao qual nós estaremos satisfeitos. Existe um lugar reservado para mim e para você, irmão, que nos torna ricos, que nos torna preciosos, que nos torna valorosos. Talvez, irmão, você se sentiu muito valorizado nesse período, porque esse período todo mundo se torna valorizado, né? Mas eu quero dizer para você, Jesus te valoriza todos os dias.
Jesus não vai te procurar uma vez ou outra durante 4, 5, 10 anos, não. Jesus quer estar com você todos os dias da sua vida. Jesus quer valorizar o seu coração custou caro para Ele. Jesus não vai te pegar aqui hoje para te deixar amanhã em dificuldade, não. Ele vai segurar na sua mão e vai até o final com você. Você precisa crer nessa palavra em nome de Jesus. Senhor, nós te louvamos nessa manhã, porque o nosso Senhor não são homens dessa terra, Pai. Em nome de Jesus, o nosso Senhor é Jesus Cristo de Nazaré, aquele que há 2000 anos atrás morreu no madeiro, pagou a nossa dívida, morreu pelos nossos pecados, levou sobre si as nossas enfermidades e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Jesus é o nosso Rei, Jesus é o Senhor das nossas vidas, Pai, e nós agradecemos ao Senhor por causa disso. E nós como igreja reconhecemos, Deus, que a nossa pátria não é aqui, Deus, que nós estamos aqui de passagem, Senhor, que a nossa herança, a herança incorruptível, a herança eterna, ela não será encontrada nessa terra. Ela não é aquilo que os nossos olhos podem ver, mas é aquilo que está preparado para nós junto do Senhor. E nós temos esperança, Pai, uma esperança viva, que nós vamos chegar lá. Pela sua misericórdia e pela sua graça, o Senhor nos manterá firmes. Nós perseveraremos até o final, para a glória e louvor do seu nome. Pai, eu coloco a vida dos meus irmãos nas suas mãos. Deus, em nome de Jesus, nos guarda nesses dias perigosos, nesse mundo tenebroso, ó Pai, nesse mundo ao qual Satanás, Deus, tem dançado por ele, Pai. Nos guarda, Senhor. Mantém nosso coração puro no Senhor. Mantém o nosso coração reto, íntegro diante do Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu coloco a nossa cidade diante do Senhor, ó Pai. Que a nossa cidade reconheça Jesus como Senhor e Salvador. Pai, em nome de Jesus, livra a nossa cidade, ó Pai, de todo mal, de toda investida do maligno, Pai. E que nós possamos um dia, ó Pai, pela fé eu creio nisso, poder dizer que Miraí é do Senhor, Pai. Eu creio em nome de Jesus, ó Pai, que a sua igreja irá se levantar nesse lugar, ó Pai. Crentes fortes, ó Pai, crentes que amam o Senhor, ó Pai, e que depositam toda a sua esperança, única e exclusivamente em Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos achou quando estávamos perdidos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deu valor, mesmo nós não tendo nada para oferecer para o Senhor nos valorizou. O Senhor foi capaz de nos lavar, de nos limpar, de nos colocar assentado na mesa, com vestes limpas, ainda que não pudéssemos oferecer nada para o Senhor em troca. Deus, que o nosso amor esteja pelo Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus, que a nossa cor não seja nenhuma nem outra, mas seja a cor do céu. Pai, em nome de Jesus, que o nosso candidato preferido seja Jesus Cristo. Que toda a nossa devoção e o nosso amor esteja direcionado ao Senhor. Que o nosso coração, Deus, venha bater mais forte pelo Senhor. Oh Deus, que nós venhamos perder noite de sono por causa do Senhor. Pai, que nós venhamos brigar se for preciso, mas por causa do Senhor. Que nós venhamos, ó Pai, andar de um lado para o outro, Pai, abrir mão da nossa vida, mas por causa do Senhor. Pai, em nome de Jesus, Deus, desperta a sua igreja, Senhor. Abre os nossos olhos, Senhor, para aquilo que realmente importa, Pai. Que é viver uma vida ao lado do Senhor. Que é amar o Senhor acima de todas as coisas. Nós queremos isso, Senhor. Nós queremos atravessar o rio e encontrar o Senhor do outro lado. E permanecer com o Senhor para todo sempre. Pai, abençoa essa igreja. Abençoa, Pai, a vida de cada um dos meus irmãos. Abençoa a nossa cidade. Deus, nós aguardamos a sua volta. Nós estamos como igreja nessa manhã, declarando que estamos aguardando o dia que o Senhor irá nos buscar. O dia que o Senhor irá nos resgatar, Senhor. Nós estamos aguardando, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Aplauda o nome do Senhor.
Amém, amados? Deus falou aos nossos corações, saiba disso, que venhamos ter essa esperança viva, que Cristo está cuidando de nós, virá nos buscar e tem uma herança para nós. Preste atenção nesse aviso, guarda seu coração, amém? Hoje é um dia que muita gente sai da bênção conforme foi ministrado. Guarda seu coraçãozinho. Amanhã, independente do resultado político, você vai ter os seus afazeres, suas lutas, você vai ter que correr atrás do seu. Você sabia disso? Você vai ter que correr atrás do seu. Então, se você saiu um pouquinho da bênção, volta hoje. Amém? Se o seu time de futebol ganhar hoje, não é time não, né? Se o seu partido político ganhar hoje, vai com calma, entendeu? Se possível, fique em casa, comemora em casa, seja com a sua família, fica feliz, sentir no coração, pede um lanche, uma pizza, pede cedo, né, para não atrasar, mas guarda seu coraçãozinho. Se você não aguentar, o quartinho de oração está aqui. Se você não aguentar, o monte está lá. Vai buscar o Senhor. Você crê nisso? Você crê que é engraçado, mas é sério? Amém? Vigie seu coração. Deus falou conosco. Que Deus abençoe a igreja. É muito gratificante ter vocês aqui. É bom também meu amigo Getúlio, né, e sua família. Obrigado pela presença, tá, Getúlio? Getúlio trabalhou comigo, o pastor Marcelo, lá na Drogaria Crescente. Getúlio nos ajudou muito. Fez umas raivinhas em nós também, né, Getúlio? Mas a gente fica muito feliz de ver o Getúlio caminhando com Deus aí. Um cara que a gente tem esse contato, sempre mandando mensagem, vídeo. E Deus tem feito uma obra na vida dele lá no Rio de Janeiro. Estenda suas mãos para cá assim, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo esteja sobre a sua casa, sobre a sua família e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra. E a igreja diz: dê um abraço nessa pessoa que está do seu lado e tenha um domingo abençoado em nome de Jesus.